O seu tipo de fé é aquele que só admite vitórias aqui, decretando, profetizando e orando para forçar Deus a fazer a sua vontade? Se for esse Deus em que você crê, é pequeno demais para merecer adoração e confiança. Já tem praticamente um mês que a gente voltou a ter vídeos todas as semanas, às quintas-feiras, vídeos novos, além de pedacinhos curtinhos dos vídeos mais antigos, que eu considero os mais importantes do canal, às segundas, quartas e sextas-feiras. As segundas é uma lição do Antigo Testamento, as quartas é uma lição do Novo, e às sextas-feiras é como Jesus pode ser visto, anunciado ou revelado em algum dos livros da Bíblia. A gente inaugurou também 2 playlists novas, uma delas é Lições Bíblicas em quase sempre 3 minutos, e a outra é Jesus em toda parte. E às quintas-feiras eu estou publicando vídeos novos para contextualizar o entendimento desses vídeos mais antigos. Eles são importantes, eles têm princípios que são imutáveis, mas por causa das circunstâncias que a gente, como igreja, está vivendo hoje em dia aqui no Brasil, eu senti a necessidade de explicar algumas coisas, para não ter nenhum mal-entendido, ou para, pelo menos, diminuir as possibilidades de mal-entendidos. Você sabe que o meu compromisso sempre foi de compartilhar com você a verdade bíblica, conforme o meu entendimento, confrontando você e a mim também, e encorajando que a gente se santifique, viva cada vez mais grudado em Jesus, conectado com Ele, mas sem ofender ninguém. Não quero ofender, não é o objetivo desse canal. Esse canal é para quem quer aprender. E se você só quer debater, ou até mesmo brigar, não é sua praia, fica o meu convite para você ir procurar isso em outro lugar. Na semana que vem, a gente vai ver, então, 3 vídeos novos. Um sobre a profecia de Abacuque, outro sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e outro sobre a carta aos Efésios. Nesses vídeos a gente vai abordar, no de Abacuque, a confiança em Deus, no de Atos a gente vai abordar o testemunho cristão, e no de Efésios, a carta aos Efésios, a gente vai abordar a presença de Jesus conosco. E o fio condutor de todos esses 3 vídeos é a fé em Cristo. Então, vamos dar uma olhadinha no que fala em Abacuque, capítulo 2, verso 4. A gente vai falar sobre fé, mesmo quando tudo está indo meio diferente do que a gente gostaria. Abacuque 2, verso 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras versões fala: o justo viverá pela sua fé. A fé é algo que se baseia em coisas invisíveis. É uma convicção baseada em coisas que a gente não vê. É isso que Hebreus, no capítulo 11, desenvolve. O verso 1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só que, às vezes, a gente pode entender que a fé é baseada em qualquer coisa invisível. Por isso, eu senti a necessidade de falar a respeito disso com você. A fé não é irracional. As coisas que a gente não vê, essas coisas em que a gente tem fé, são verdades eternas e não conceitos que queiram simplesmente negar a realidade. Isso não é fé. Isso pode ser estultícia, que é algo que a Bíblia condena, lá no livro de Provérbios. A fé não nega as leis da natureza. Por exemplo, se você tentar agir contra a lei da gravidade, você vai cair, pode até morrer. A fé também não quer negar as leis humanas, sejam essas leis boas ou mais. Se você agir contra a lei humana, você vai ser considerado um criminoso e você vai arcar com as consequências, vai precisar. A fé também não se levanta contra as leis morais de Deus. Independentemente do que o seu líder lhe diga, a Bíblia ensina que os fins não justificam os meios e que se você roubar ou mentir ou for cruel, você vai ter que prestar contas a Deus. A fé é extremamente racional, ela não é como se a gente fosse uns desmiolados, uns treslocados, uns ensandecidos. A fé é racional. Olha o que está escrito em Romanos 12, nos versos 1 e 2.
Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fé é algo absolutamente racional, porque ela se baseia até mesmo em experiências passadas. Ela não se baseia num nada, numa teoria que nunca foi testada. Não, a fé é extremamente prática. Se você for olhar lá em Hebreus 11, você vai ver que o autor cita os exemplos de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José. Todos esses estão lá em Gênesis. Quando chega em Êxodo, ele já fala no exemplo de Joquebede, sem citar o nome de Joquebede. Quem é Joquebede? Quem é essa? Joquebede era o nome da mãe de Moisés. Fala em Moisés também. Avançando mais, ele fala em Josué, Raabe. Os dois são do livro de Josué. Fala em Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, que foram juízes. Fala em Davi, Samuel, os profetas, em todos esses. Para a gente ter certeza de que Deus existe, é para isso que serve a fé, de que Deus existe, de que Ele é tudo o que a Bíblia diz que Ele é e que Ele recompensa aquelas pessoas que o buscam. É isso que Hebreus 11:6 fala, olha lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, porque Ele é invisível, e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é visível em Jesus, mas até para você crer em Jesus, você tem que crer que Ele é quem Ele dizia que Ele era, o Filho do Deus vivo. Então, você precisa crer que Deus é poderoso, puro, justo, sábio, bom. Para isso, você precisa de fé. Porque mais importante do que aquilo em que você crê, eu creio que tudo vai correr bem, eu creio que Deus vai me dar tudo que eu desejo. Às vezes você está sendo só positivista. Às vezes você está só achando que Deus é como o gênio da lâmpada, né? Que vai tratar você como um mimado, dá tudo que você quer. Fé não é isso, não. Mais importante do que aquilo em que você crê é aquele em quem você crê. Em quem você crê? Num gênio da lâmpada? Num Deus pequeno e estúpido que pode ser manipulado? Ou no Deus vivo, poderoso, criador de todas as coisas, que vai vir julgar os vivos e os mortos? É isso que vai fazer a diferença. Por isso, porque a gente crê em quem a gente realiza proezas. Olha o que Hebreus 11 fala nos versos 33 e 34. Ele vai falando nas coisas que as pessoas fizeram pela fé. Os heróis da fé do Antigo Testamento apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Só que ele continua dizendo que alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, como Isaías, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, como João Batista ou Elias, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Não nessa terra. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, pela fé, por causa de quem a gente crê, a gente realiza proezas, mas também aguenta pobreza, exclusão, maus tratos, aflição, zombaria, açoites, prisão, tortura, até morte. O seu tipo de fé é aquele que só admite vitórias aqui, decretando, profetizando e orando para forçar Deus a fazer a sua vontade? Se for esse Deus em que você crê, é pequeno demais para merecer adoração e confiança. Ou a sua fé é daquele tipo que confia em Deus e na vontade dele revelada na Bíblia e em Jesus, mesmo que as coisas estejam indo diferente do que a gente gostaria. Da mesma forma que Abacuque. Abacuque, esse que é
dono do vídeo que a gente vai ver na segunda-feira, Abacuque 3, dos versos 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Mesmo que você não esteja indo bem no emprego, mesmo que você tenha sido mandado embora, mesmo que você não esteja achando outro, mesmo que sua esposa esteja pensando em deixar você, mesmo que os seus filhos não estejam indo muito bem na escola, mesmo que tenha um monte de coisa indo mal, diferente do que você gostaria, você mantém sua fé como Abacuque, você consegue se alegrar no Deus da sua salvação, porque a sua salvação é muito maior do que isso que a gente está vivendo aqui, que a Bíblia fala que vai ser um piscar de olhos comparado com um dia da eternidade. A gente até pega textos bíblicos para basear decretos e profecias, como o texto lá que fala dos amigos de Daniel na fogueira, que está lá em Daniel 3. Lembra dessa história? Eles tinham sido presos, porque Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro e ordenado que, quando soassem lá os objetos, os instrumentos musicais, que todo mundo deveria se ajoelhar e adorar aquela estátua. E os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negaram a isso. E eles foram presos, eles foram dedurados e foram presos. E aí a gente fala assim, porque Deus livrou eles da fornalha. Você sabe como é que foi essa história? A penalidade para quem se recusasse a adorar a estátua era ser jogado numa fornalha muito, muito, muito quente. E eles foram jogados, os três foram jogados lá. E quando Nabucodonosor olhou para dentro da fogueira, ele falou assim, mas não eram três que a gente tinha jogado ali? Aí falaram, foi. Ele falou, e como é que eu estou vendo quatro? Eles estão passeando e o quarto parece um filho dos deuses. E nada aconteceu com eles, e aí mandaram tirar eles de lá da fogueira, aí os três saíram, agora não estavam mais vendo quatro, estavam vendo três, e não tinha nenhum queimado, nem cheiro de queimado tinha no cabelo deles. E aí a gente fala assim, Deus vai me livrar das fogueiras. Tem uma música até que fala, né? Se o mar não se abrir diante de mim, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não, talvez ele queira que você vá lá para o fundo da água, como Jonas, ficou 3 dias lá no fundo do oceano, dentro da barriga de um peixe. Ou ele queira que você morra afogado, glorificando a Deus com a sua morte, não só com a sua vida. As pessoas que usam esse texto de Daniel para invocar os decretos e profecias, se esquecem que no capítulo 3, nos versos 17 e 18, eles falaram assim para Nabucodonosor: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eles tinham fé nele. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, eles falaram: olha, ele pode nos livrar. Ele é grande o suficiente para isso, e por isso a gente confia nele. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estavam ali dispostos para as consequências que viessem dessa fé deles. Eles sabiam o Deus em quem eles confiavam, sabiam que ele era perfeitamente capaz. E sabiam que se ele quisesse, ele ia livrar mesmo. E Nabucodonosor não ia poder fazer nada. Mas eles falaram, mesmo que ele não nos livre, a gente não vai adorar essa estátua. E foi por isso que Deus os livrou. A verdadeira fé é aquela que mantém os olhos naquilo que é eterno. Olha, lá em Hebreus, no capítulo 11, ele vem falando sobre a fé. E no capítulo 12, ele continua falando sobre o que Jesus fez e o que a gente deve fazer. Porque a verdadeira fé mantém os olhos no que é eterno e que está acima de tudo aquilo que a gente vê aqui nesse mundo. Mantém os olhos em Deus e no seu reino, igualzinho Jesus fez. Olha só, Hebreus 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
É Jesus que é a razão da nossa fé. Ele é o autor, por causa dele é que a nossa fé existe. E ele é o consumador, foi ele que levou a cabo a obra na qual a nossa fé está. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou isso tudo porque ele tinha os olhos fixos nessa alegria que estava proposta para ele. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, igualzinho a Jesus, é aquilo que a gente deve fazer. A verdadeira fé é aquela que recebe as dificuldades como uma disciplina amorosa de Deus Pai, para nos santificar e curar. Olha nesse mesmo capítulo de Hebreus, Hebreus 12, os versos 7 e de 10 a 13. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. A fé nos possibilita ver a disciplina, que é chata, na hora que a gente está passando, parece ruim demais, mas produz um fruto muito bom. É só a fé e a confiança no Deus que está por trás da disciplina, que permite que a gente consiga enxergar isso como um bem, as dificuldades como um bem para a nossa vida, e como oportunidade de crescimento da igreja, não só em quantidade de membros, que parece que é a preocupação central da gente, mas em qualidade. Deus quer uma igreja para si, mas ele não quer crente de qualquer jeito, não. Ele quer crente com C maiúsculo, crente que sabe o que é ser semelhante a Jesus e que é, de fato, semelhante a ele porque foi treinado pela fé a suportar as dificuldades como disciplina do Pai. E a igreja que cresce em qualidade e quantidade é parecida com a igreja de Atos, que é o terceiro vídeo que a gente vai ver. Então, vamos dar uma olhadinha em Atos, no capítulo 4, nos versos 16 a 20. Aqui o contexto é que Pedro e João tinham sido usados por Deus para curar um coxo, um paralítico. E o povo viu, estava glorificando a Deus, um monte de gente estava se convertendo, aí as lideranças judaicas, lideranças religiosas, resolveram prender Pedro e João. E disseram para eles que eles não deveriam ensinar em nome de Jesus. E é isso que está aqui a partir do verso 16. Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Que nome? Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A recusa de Pedro e João de obedecer não foi rebeldia, foi uma confrontação respeitosa de uma ordem religiosa injusta e antibíblica. Eles eram autoridades religiosas e eles estão falando: olha, Deus que está acima de vocês mandou a gente fazer o contrário do que vocês estão querendo que a gente faça. Foi isso. Líderes fizeram mais ameaças. Esses líderes, esses mesmos. Olha o verso 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Não podiam fazer mais nada. Então, o que esses líderes fizeram? Mais ameaças. Aí, o que os discípulos fizeram? Levaram essas ameaças para Deus. Olha o verso 29. Os irmãos estavam esperando por eles, orando por eles, né? Contaram o que tinha acontecido, e eles oraram. E num pedaço da oração eles falam assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pediram assim: ah, Senhor, nos livra das ameaças. Não, eles falaram: Senhor, não deixa a gente ter medo diante dessas ameaças, dá coragem para a gente te obedecer. E Deus respondeu.
Como é que Deus respondeu? Olha só, versos 31 a 35. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Então, primeiro teve um terremoto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Teve plenitude do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se encheram de coragem. Da multidão dos que creram, era uma multidão que já estava crendo em Jesus. Uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, o que teve? Além da coragem e do testemunho que eles pediram na oração, teve graça, teve poder, teve mais gente se convertendo e uma igreja sendo como uma igreja deve ser. Isso era fé em ação, enchendo o coração dos discípulos e fazendo isso tudo transbordar em palavras que produziam vida em transformação na multidão que creu. Fé, resultando em mais fé. Olha o que está em Mateus 12, verso 34. A boca fala do que está cheio o coração. A fé fez o coração transbordar e mais gente alcançar a fé. E por último, o último vídeo que a gente vai ver na semana que vem, Efésios, capítulo 1. Paulo escreve assim, nos versos 18 a 23. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha a fé aí de novo. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Ele quem? Deus Pai. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. É assim que Jesus aparece nesse livro, como aquele em quem a gente vive, que enche todas as coisas e enche a igreja também. Paulo orava para que eles pudessem enxergar toda a riqueza que Deus reserva para a gente e o enorme poder dele que está disponível para quem crê. Ou seja, ele orava pela fé deles, para que eles conseguissem ver coisas invisíveis. É o mesmo poder, esse poder que capacita a gente a ter fé e a ver coisas invisíveis, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Olha que tremendo. E que assentou Jesus à direita do Pai, com toda a autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. E é o mesmo poder que nos capacita a crer nisso também. Deus Pai enche todas as coisas por meio de Jesus. Jesus é a plenitude de tudo. E a igreja é o corpo dele, é o corpo de Jesus e é a plenitude dele. Então, olha só que interessante. Jesus é a plenitude de tudo e a igreja é a plenitude de Jesus. A igreja é cheia por ele e executa a sua vontade. Por isso, ele é o corpo dele. Pode parecer estranho ele ser a plenitude de tudo e a igreja ser a plenitude dele. Estranho também é que Paulo mistura verdades eternas. Ele fala, por exemplo, no capítulo 1, fala nas regiões celestiais, fomos salvos antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, com realidades terrenas também. Ele fala, vocês costumavam viver assim, mas vocês foram salvos. Nós vivíamos assim, mas Deus nos transformou. Ele fala muito isso no capítulo 2. Fala muito em perdão, em reconciliação. Então, ele, ao mesmo tempo que ele fala nas verdades espirituais que estão por trás das coisas que aconteceram aqui, ele fala das coisas que aconteceram aqui como consequência dessas verdades espirituais eternas. Deus usa o poder dele para salvar a gente. Olha só que coisa maravilhosa. No capítulo 2, a partir do verso 8, Paulo fala assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie.
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, olha que maravilha! Deus usa o poder dele para salvar a gente pela graça, por meio da fé em Cristo, e não por meio de boas obras, mas para realizarmos boas obras que ele mesmo já preparou antes da fundação do mundo para que a gente fizesse, para que a gente andasse nelas. A fé, essa fé que a gente está vendo desde o início desse vídeo aqui, nos transforma para que a gente possa fazer o que ele planejou na eternidade, sendo os braços de Jesus, as pernas de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus, para que a gente seja o corpo de Jesus nesse planeta, o corpo visível dele. E isso a gente só consegue entender pela fé. Quanto mais você andar com Jesus, mais você vai entender. Eu lembro que no começo tinha algumas coisas que eu lia na Bíblia e falava assim, mas isso não faz sentido. Mas eu pensava, não, mas nas outras coisas, as outras coisas mais simples, eu consigo entender e consigo crer. Então eu vou continuar confiando que se nessas coisas mais simples Deus não está mentindo para mim, nas outras mais complexas demais para mim, ele também não vai mentir. E por causa dessa minha disposição de confiança, olha quantos anos faz, tem mais de 40 que eu conheço Jesus, que eu ando com ele, que eu aprendo dele. Quanto mais eu ando, mais natural tem sido entender. Às vezes é difícil para mim explicar, mas de alguma forma eu consigo entender. O meu espírito consegue entender. Porque Jesus mesmo falou, a gente consegue entender coisas espirituais espiritualmente. É um andar contínuo com Jesus que vai permitindo que a nossa fé vá se desenvolvendo e a gente se torne assim, capaz de entender coisas que só pela fé mesmo. E é mais ou menos como a minha caçula uma vez me falou. Talvez quando a gente chegar lá na eternidade, a gente acabe descobrindo que a gente sempre esteve ali. Na semana que vem, a gente vai se encontrar nessas lições do Antigo Testamento, do Novo. Esses vídeos que eu estou fazendo nas quintas não são repeteco, não. São ampliações dos vídeos da semana seguinte. Vendo Jesus no livro da Bíblia também. E vai ter mais um vídeo novo na quinta que vem. Tem link para os vídeos completos. Tem um livrinho grátis para baixar. Grátis mesmo. O resumo de todos os livros da Bíblia. E se você quiser que seja estreia, esses vídeos novos das quintas, para que você possa interagir comigo fazendo perguntas e eu respondendo ali na hora para você. Comenta aqui, diz que horário que seria melhor, e se não, a gente continua tudo igual. Muitíssimo obrigada por assistir aos meus vídeos. Se você gostou e quer encontrar esse vídeo mais fácil, fica lá no YouTube, na biblioteca, em vídeos marcados como gostei, dê like nesse. Se você acha que alguém pode ser ajudado, por isso que eu compartilhei com você, compartilhe com essa pessoa também. Se você quiser ser informado dos novos vídeos do canal, se inscreva, ative o sininho, mas só se você quiser. Muitíssimo obrigada. Fica com Deus. Até a semana que vem e tchau.